Olá, nós vamos iniciar agora o treinamento de gestão de desempenho para avaliadores. Vamos lá? Esse treinamento não tem o mesmo foco do treinamento de abertura. Aqui, nós vamos tratar os pontos importantes quando se é um avaliador dentro do processo de gestão de desempenho. E se você quiser saber mais sobre GD, no Dom nós temos outros conteúdos que podem te ajudar nesse processo. Falando um pouquinho sobre a avaliação de desempenho, o processo de gestão de desempenho estabelece critérios parametrizados, claros e transparentes para a gestão de pessoas, mostrando o que se espera dos profissionais em relação às suas contribuições e entregas. É um processo maior e contínuo, que envolve a identificação, mensuração e desenvolvimento em relação ao desempenho dos colaboradores, alinhados sempre aos objetivos estratégicos da organização. Já a avaliação de desempenho é a grande ferramenta para que tudo isso aconteça. É um instrumento desse processo para a definição e comunicação de expectativas de desempenho. E após um período de intensas mudanças, pensar nos desafios desses anos pós-pandêmicos passa por reimaginar práticas, processos e modelos organizacionais. Por isso, para 2023, nós tivemos algumas atualizações no nosso ciclo. Nós desenvolvemos uma versão de GD mais simples e sem perder o foco principal, que é o desenvolvimento. A principal mudança é um ciclo mais focado e com menos tópicos para tratar, mantendo o GD conectado às decisões de RH e aproximando o processo do nosso time. No dia 7 de agosto, nós abrimos a plataforma para que as avaliações sejam realizadas, e até novembro iremos trabalhar sobre elas e pensaremos em nossos times para 2024, passando por todas as etapas, desde a avaliação, que é o momento de preencher os formulários na plataforma, onde cada um realizará os processos de acordo com seu perfil, sendo 180 ou 360. A próxima etapa são as reuniões de calibração. A calibração garante que a avaliação de desempenho do colaborador seja realizada de maneira justa e objetiva em relação ao todo. É o momento onde nós analisamos as avaliações das equipes com o objetivo de usar os mesmos pesos e medidas, ajustando-os e equilibrando os resultados se necessário. É uma reunião entre RH e gestor, e a partir dela é que nós retiramos o resultado final do ciclo de desempenho. A nota pós-calibração fica no módulo Matriz de Talentos e ela pode, ou não, ser igual à nota dos formulários de avaliação. Após as reuniões de calibração, é feita a abertura dos resultados na plataforma. Esse é o período reservado para as reuniões de devolutiva, acerto de metas e PDI, que também podem ser registrados na plataforma. Nesse momento, os resultados serão abertos para todos. E onde nós estamos agora no nosso ciclo? Realizando as avaliações. Esse período se iniciou no dia 7 de agosto e vai até o dia 18 de setembro. A próxima etapa são as reuniões de calibração, seguindo para a abertura de resultados e o período de devolutivas, PDI e metas. Em relação à metodologia de avaliação, ela não mudou. Toda a nossa metodologia permanece vinculada aos nossos hábitos. Então, para cada hábito, nós temos comportamentos esperados e que serão avaliados em cada uma das perguntas. Por isso, os nossos formulários estão organizados entre empatia, criatividade e protagonismo. Quando nós avaliamos o hábito empatia, nós estamos falando sobre inteligência emocional, comunicação empática e visão sistêmica. Para a criatividade, potencial criativo e adaptabilidade, gestão do conhecimento e colaboração. E sobre protagonismo, resolutividade, negociação e responsabilidade. As nossas perguntas evoluem de acordo com os níveis de cargo e tarefa, onde será avaliada a forma como cada um se comporta dentro de cada hábito. E essa evolução das perguntas e das avaliações realizadas na plataforma estarão conectadas à sua modalidade de avaliação. Aqui, nós trabalhamos com duas modalidades, 360 e 180 graus.
Na modalidade 360, o colaborador realiza a volta por completo no processo de avaliação, passando pela avaliação de gestor, subordinados, pares e autoavaliação. Quem participa são cargos de gerentes, coordenadores, diretoria e superintendência. Já na avaliação 180, seria como uma meia volta dentro do nosso processo. A avaliação fica entre liderança e colaborador, e quem participa são os auxiliares, técnicos, assistentes, analistas, especialistas, supervisores, líderes e demais cargos. O cruzamento entre as respostas do formulário, sendo 360 ou 180, gera uma nota conceito. Aqui nós trabalhamos com 4 notas conceitos. A primeira dela, desempenho insuficiente. O desempenho insuficiente é um estado de alerta, onde o colaborador não atende aos critérios estabelecidos ou está mais próximo da atuação esperada em um nível anterior de complexidade da sua função atual. Já o amplo esforço fala do colaborador que está em desenvolvimento, ou seja, ele atende parcialmente ao requerido, ou seu grau de atendimento oscila em relação à complexidade requerida para sua posição atual. O desempenho esperado fala do colaborador em pleno atendimento dos critérios definidos para o seu nível de complexidade de forma constante e consistente. Já o alto desempenho fala do colaborador que supera os critérios requeridos e apresenta características de forma diferenciada. Ele já atende ou está próximo de atender às atribuições de um próximo nível. E por que fazer uma avaliação de desempenho? Para além de ser uma nota sobre o nosso desempenho, que é importante para nortear os processos de recrutamento interno e movimentações em remuneração, por exemplo, pode-se dizer que a avaliação de desempenho também se destina a construir uma forte relação entre colaborador e gestor, promovendo conversas regulares e transparentes, nos proporciona a oportunidade de discutir e refletir sobre o nosso próprio desenvolvimento, desempenho e mobilidade na carreira e permite um monitoramento mais claro do desempenho dos membros de uma equipe, garantindo o alinhamento às prioridades do negócio. E na prática, como é que funciona? Se é o seu primeiro acesso à plataforma, você pode utilizar o seu CPF para login e senha. O link da plataforma fica no Workplace, em Serviços para o Colaborador, Gestão de Desempenho. E caso você tenha esquecido a sua senha, é só clicar em Esqueci a senha, que você deve receber um e-mail para alteração. E se nada disso funcionar, você pode buscar pela unidade de desenvolvimento e carreira que nós vamos te ajudar. Vamos conhecer um pouquinho a plataforma? Essa é a página principal da plataforma de gestão de desempenho da Unimed Rio. Aqui você tem acesso às principais informações e movimentos do processo de avaliação e de gestão de desempenho. Nessa página você pode editar a sua foto, incluir dados profissionais, atualizar a formação, idiomas. Você tem acesso às informações do seu plano de ação e das avaliações atuais e anteriores. Esse processo para avaliar é muito simples. Aqui nesse box central Avaliações, você já vai ter acesso a todas as avaliações que estão disponíveis de acordo com a sua modalidade no processo. Aqui, por exemplo, eu avalio a minha gestora, que é uma avaliação de subordinado. Para ter acesso ao formulário, é só clicar em Avaliar. Aqui abaixo, eu tenho um usuário teste para que vocês possam ver como fica a avaliação de gestor, no caso, para um colaborador. É só clicar em Avaliar e você já tem acesso ao formulário. Como nós falamos, ele está organizado de acordo com os nossos hábitos. É só marcar a opção que você entende que mais se adequa a cada pergunta. Uma dica importante é, cada vez que você marcar uma opção, sendo nunca ou além do esperado principalmente, você pode incluir uma observação. Essa observação pode ser muito importante, porque ela é um histórico e vai te ajudar durante o processo de devolutiva. Depois de preencher vários formulários, às vezes fica difícil de você lembrar do porquê você fez uma determinada opção em uma pergunta. E aí a observação fica como um lembrete. Nós temos a opção não aplicável.
mas ela só pode ser utilizada durante 2 vezes em cada formulário. Isso porque nós entendemos que as perguntas estão adequadas e equiparadas a cada um dos cargos, e porque também os colaboradores que participam do processo de gestão de desempenho já devem ter mais de 6 meses na empresa, ou numa nova posição, ou numa nova área. E a gente entende que nesse período já foi suficiente para que ele possa demonstrar determinado hábito. Depois de preencher todas as perguntas, é só clicar em finalizar. E aí o sistema vai perguntar se você realmente deseja finalizar. Se você clicar em sim, esse formulário é enviado e aí você não vai poder voltar para editar as suas respostas. Se você clicar em não, as respostas que você incluiu no formulário vão ficar aqui salvas em um histórico. E aí você pode pensar melhor e retornar depois. Porém, esse formulário não é enviado automaticamente. No momento em que nós fecharmos esse período de avaliação, ou seja, no dia 18 de setembro, quando não estiver mais disponível na plataforma, se você não enviar os formulários, o colaborador fica sem avaliação. O histórico fica aqui, mas ele não é encaminhado para que sejam apuradas as respostas. Sempre que você quiser retornar para a página principal, é só clicar na logo. Nesse box central de avaliações, também é possível verificar as avaliações que já foram finalizadas, ou seja, tudo que você já completou vai mudar para esse segundo item aqui de finalizadas. Nesse caso, como eu já preenchi a minha autoavaliação, ela fica aqui. Uma outra forma de ter acesso às avaliações é clicando no menu lateral em Avaliações. Aqui no módulo de avaliações, as mesmas informações daquele box central de avaliações estão disponíveis. As abertas, as finalizadas, as avaliações que você precisa fazer de acordo com a sua modalidade. Porém, é nessa parte aqui que você consegue solicitar os seus pares. Se você for 360 na modalidade de avaliações, é só clicar em Solicite aqui seus pares, escolher a campanha, o avaliado é você, e o avaliador vai ser uma pessoa da sua escolha que tenha o mesmo cargo que o seu. É só clicar em solicitar. Você pode escolher de 2 a 3 pares para avaliar. Aqui você tem acesso a um dashboard e pode fazer o acompanhamento de toda a sua equipe. Nessa coluna, Aderência às avaliações, você consegue verificar o que cada colaborador já realizou dentro do período de avaliações. Aqui, por exemplo, nós temos 2 avaliações para ser feitas e nenhuma ainda completa. Por isso que não tem nenhum percentual aqui de conclusão. Nessa parte de cima, quando for o período de metas, você vai conseguir acompanhar as metas, os PDIs cadastrados. E nesse momento, se você quiser cobrar as avaliações que estão pendentes, também é aqui. É só clicar que todos os colaboradores vinculados a você vão receber um e-mail. Fique atento porque podem haver colaboradores vinculados a você, mas que por diferentes motivos, nesse momento, ainda não participam do ciclo de avaliação. Esses vão poder compartilhar das metas, ter um PDI, porém, não serão avaliados por não terem 6 meses de empresa ou estarem retornando de afastamento. Aí são várias as razões que podem levar um colaborador a não ter um ciclo de avaliação. Aqui no menu lateral, você pode passar pelo dashboard de equipe, pelo módulo de avaliações, PDI, metas, matriz de talentos, onde ficarão os resultados finais depois da calibração, organograma e feedback. Para que você possa cadastrar uma devolutiva ou um feedback para o colaborador, você pode seguir esse passo a passo. Aqui mesmo no dashboard, clique no nome do colaborador. Percebe que agora você está na página dele. A foto e o nome devem aparecer. Nessa faixa aqui abaixo da foto, é só clicar em feedback
e estarão disponíveis os blocos de nota e blocos de devolutiva. Esse bloco de notas da liderança é o bloco onde você pode registrar qualquer tipo de feedback durante todo o ano. Não é necessário utilizar só no período de avaliação, porque ele fica aberto. Se você clicar em Novo, você vai notar que nós vamos ter as datas e a descrição. É só clicar em Criar que ele vai ficar registrado. Lembrando que colaborador e gestor podem ter acesso a esse bloco. Para o momento de devolutiva, você pode utilizar esse bloco aqui, devolutiva, registro da liderança. É só clicar em Novo, incluir aqui todas as informações, registrar uma data e clicar em Criar. O bloco ao lado é a devolutiva do colaborador. Ele mesmo pode preencher e cadastrar um registro de devolutiva na plataforma. Tanto o colaborador quanto o gestor podem ter acesso a essa informação. Nós recomendamos que vocês verifiquem a plataforma como um todo, deem uma olhada em todas as possibilidades. Se ficar ainda alguma dúvida, é só chamar o nosso time de desenvolvimento. Mas nós também temos um e-book sobre a plataforma que já está disponível no Dom. Agora, vale lembrar, avaliamos pessoas e somos pessoas. Por isso, nós vamos citar agora alguns cuidados que são necessários em um processo de avaliação. E existem dentro desse processo alguns erros que nós precisamos evitar. O primeiro deles é o erro de fadiga, o erro de rotina. Depois de preencher muitos questionários, ninguém consegue distinguir a diferença entre as pessoas. Não se deve preencher uma avaliação atrás da outra e por isso nós pedimos que vocês não deixem para a última hora. A plataforma possui uma forma de avaliar em massa, e aí você pode checar esse processo no nosso e-book sobre a plataforma. Ela ajuda a identificar essas diferenças porque coloca todos os colaboradores em uma única tela. Se essa for a sua opção, dá uma olhadinha em como fazer e segue dentro do seu processo. O erro de incompreensão do significado dos fatores de avaliação. Aqui entram as reflexões que nós trouxemos no treinamento geral sobre gestão de desempenho e no início desse treinamento, sobre o que é GD, a avaliação em si, a nossa metodologia. É muito importante que você não tenha dúvidas sobre esse processo para que você possa seguir com ele sem erros. O rigor excessivo. O equilíbrio entre a severidade e a condescendência é muito importante. É importante que nós tenhamos um parâmetro que esteja ligado à cultura da empresa, ou seja, os nossos hábitos, e à nossa prática no dia a dia. Não adianta, por exemplo, nunca ter dado um feedback para o colaborador e pegar pesado durante uma avaliação. A recordação imprecisa. Esquecer o que aconteceu durante o ano, ter dificuldade de lembrar e, principalmente, não ter nenhum registro pode fazer com que você cometa esse erro. Feedbacks podem ser registrados na plataforma, por exemplo. Fatos e dados devem ser utilizados, e não apenas para apoiar a memória, mas para que possa te ajudar no momento de avaliar, no momento de preencher um formulário, de recordar sobre como foi esse ciclo para o colaborador. Não é porque uma pessoa tem um erro crítico ou teve um acerto maravilhoso recentemente que ela é muito boa ou que ela não atende. É preciso fazer uma média, considerar o ano. Nós não recomendamos que você se baseie no que aconteceu recentemente, algo que possa ter sido muito grave, que ocorreu uma única vez, para pesar toda uma trajetória, para pesar todo um ciclo de avaliação. Rótulo ou impressão fixa. Realizar avaliações favoráveis ou desfavoráveis com base em avaliações anteriores não é a nossa recomendação. Avalie cada ciclo observando a evolução do colaborador e utilizando fatos e dados atuais para embasar a sua avaliação. Por exemplo, não é porque um colaborador foi alto desempenho em 2022 que esse ano ele precisa ser também. Ou o contrário, não é porque desde 2021 você avalia ele como amplo esforço que esse ano ele não pode ter um resultado diferente. Você precisa se basear sempre em fatos e dados durante a sua avaliação. Antes de seguir, uma curiosidade.
Você sabia que o seu cérebro processa cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo? Ah, mas o que isso tem a ver com GD? Que nós temos vieses para ressignificar. O conceito de viés inconsciente nasce na neurociência. Vários estudos afirmam que o nosso cérebro processa cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas só tem consciência de 10% delas. E o que é que isso quer dizer? Que o nosso cérebro produz atalhos mentais, como uma espécie de piloto automático para tomar decisões, julgar situações ou até mesmo avaliar as pessoas ao nosso redor. Daí vem o termo viés inconsciente, também chamado de viés cognitivo ou preconceito implícito. Essa explicação nos faz refletir se muitos desses atalhos podem estar fazendo com que criemos estereótipos e preconceitos em relação às outras pessoas, mesmo sem perceber. Essa explicação nos faz refletir se muitos desses atalhos podem estar fazendo com que criemos estereótipos e preconceitos em relação a outras pessoas, mesmo sem perceber. Vieses são realmente crenças e preconceitos baseados em estereótipos que afetam o nosso olhar sobre o outro, muitas vezes sem nem percebermos. Por isso, temos a tendência de aproximar pessoas que se associam à nossa preferência e afastar aquelas que são diferentes. O nosso cérebro está sempre em busca de uma economia de energia, mas a avaliação precisa ser justa, igualitária, sem deixar que algo afete esse julgamento. Existem mais de 100 vieses, porém nós vamos destacar 5, exatamente por serem bem recorrentes na forma que avaliamos e interagimos com as pessoas. O primeiro é o viés de grupo. Ele ocorre quando nós seguimos um comportamento padrão de um grupo por estarmos nele. O segundo, o viés da percepção. São ideias que não têm embasamento em fatos, é o achismo, e acontece quando reforçamos estereótipos por influência social, cultural. O terceiro é o viés da afinidade. Ocorre quando, por características comuns que temos com outras pessoas, nos identificamos com elas e criamos uma imagem. Assim, temos a tendência de avaliá-las melhor. O viés confirmatório, quando nos voltamos para aquilo que queremos acreditar, sem considerar dados e informações concretas, buscando apenas confirmar nossas crenças. O efeito Halo-Horn é a tendência em estender uma avaliação positiva, efeito Halo, ou negativa, efeito Horn, de uma pessoa para todos os itens da avaliação, sem fazer uma análise crítica adequada de cada um dos fatores separadamente. A nossa sugestão, mais uma vez, é que você possa se aprofundar sobre os vieses inconscientes. Busque informações e, principalmente, fique atento aos seus. E é como diz a pesquisadora americana Brené Brown, não é uma questão se você tem ou não viés, mas sim quantos e quão profundos eles são. Todos nós temos vieses. Mas como minimizar? Nossa primeira tarefa é o autoconhecimento. Conhecendo, tomando consciência dos nossos vieses, assim ficamos atentos e evitamos se deixar levar por eles. A segunda dica é adotar um pensamento crítico, levar em consideração os fatos e dados que se podem levantar sobre o desempenho de uma pessoa e se basear neles. E desafie-se. Esteja aberto a vivenciar novas experiências e a ter contato com diferentes pontos de vista. Só assim você pode exercitar não só a sua flexibilidade, como ter acesso a novas e outras informações que podem enriquecer todo o seu processo de conhecimento, de avaliação, de gestão, enfim. É um aprendizado para a vida. E sobre feedback? Antes de nós falarmos sobre feedback e devolutiva, vamos pensar sobre os pilares de sustentação de uma equipe. Uma equipe deve ser vista como um sistema, já que é justamente a forma como as pessoas interagem para realizar a entrega dos seus objetivos que fará esse sistema funcionar, bem ou mal. Assim, existem 3 pilares que devem ser trabalhados constantemente para que isso possa acontecer. O primeiro é a relação. Incentivar, cuidar e criar uma base de confiança nas relações da equipe é essencial para manter esse sistema funcionando bem. Afinal,
Sem troca e colaboração, as equipes não realizam suas entregas com a mesma efetividade. O segundo é a gestão. Aqui, não estamos falando apenas da liderança em si, mas também da autogestão e alinhamento entre as pessoas. Se cada um conhece suas responsabilidades e possui alinhamento com os demais, as coisas funcionam de uma forma muito mais fluida na equipe. O terceiro é a identificação. Mesmo olhando para a equipe como um todo, não podemos esquecer que ela é formada por pessoas que possuem as suas especificidades e identidades. É justamente essa identificação de cada um com o todo que irá criar e fortalecer os vínculos individuais com a equipe e a vontade de fazer parte. Dito isso, vamos pensar agora sobre feedback. E aqui nós estamos falando feedback, devolutiva, justamente porque a gente entende que feedback é um processo de rotina. Ele deve ser aplicado a qualquer momento, se necessário, dentro do contexto necessário. Já a devolutiva é aquilo que está marcado no nosso cronograma. Ela acontece para falar sobre um processo de avaliação de desempenho. É aquele momento reservado onde você vai buscar o formulário de avaliação e você vai conversar com o seu colaborador sobre esse formulário, sobre as entregas, sobre o ciclo de desempenho. Já o feedback são conversas que você pode ter a qualquer momento e não esperar um momento de avaliação. E aí, se você não sabe por onde começar, essas perguntas podem te ajudar. A primeira, o que é que eu faço atualmente que você gostaria que eu continuasse a fazer? Ou seja, é um momento de reforçar tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que você gostaria que esse colaborador soubesse e que continuasse a fazer sempre. O que é que eu não faço atualmente com frequência e que você acha que eu deveria fazer? Aqui é o momento do grande alinhamento. É onde você precisa dizer o que falta. É muito necessário que o colaborador tenha claro para ele o que falta entregar, o que você espera que ele realize. E a terceira pergunta: o que posso fazer para tornar isso mais eficiente? Essa última pergunta fala do como fazer. São as orientações que o colaborador deve receber em cada feedback, justamente porque a gente entende que um feedback eficiente envolve não só o alinhamento entre o que é positivo e o que precisa ser ajustado, mas também como fazer. É necessário que esse colaborador receba algum tipo de instrução que possa ser útil e ajudar no processo de desempenho dele. Lembrando que essas perguntas elas servem quando você é colaborador, quando você é gestor, se você avalia ou se é avaliado. São perguntas gerais que podem ajudar ao início de conversa, mas não se prenda a elas. Faça o seu feedback de acordo com aquilo que você considera necessário de ser falado, de uma forma honesta, simples e clara. E aí não esquece, a prática do feedback precisa ser recorrente. Precisa ser direto, explícito e útil, vinculado diretamente a um comportamento percebido. Não seja vago, não fale pelos outros. Ser genérico não é uma opção quando nós falamos de feedback. E se prepare sempre para esses encontros. Se expresse de uma forma calma, aberta e honesta. Vamos juntos? Então para pensar um pouquinho. O momento de feedback, de devolutivas, de avaliação como um todo, é um momento muito importante e que deve ser cuidadoso, e por isso é muito importante refletir também sobre todos os elementos que fazem parte dele. Por isso a gente está dando uma ideia de exercício. Nós temos algumas perguntas para fazer e vamos sugerir que você pense e reflita um pouco sobre cada uma delas. Nesse bloco de perguntas, você deve pensar em como você se organiza antes de um processo de devolutiva ou de feedback. A primeira pergunta: você já se colocou no lugar do colaborador para entender as possíveis emoções que ele poderia estar sentindo antes da devolutiva? Segunda: você já percebeu a importância de preparar o terreno emocional antes de abordar questões de desempenho durante uma devolutiva? Agora pense, durante o processo de devolutivo, como você se posiciona? Primeira pergunta: você já se esforçou para compreender profundamente as necessidades e anseios do colaborador durante uma devolutiva? Você já usou empatia e compreensão mútua como base para lidar com as reações emocionais durante uma devolutiva? Agora pensa um pouco. Depois de uma devolutiva e depois de um feedback, você já passou por isso? Primeira pergunta:
Você já experimentou uma mudança negativa na relação com o colaborador após a devolutiva, devido a uma abordagem adotada? Segunda pergunta. Você já buscou maneiras de continuar o apoio aos colaboradores após a devolutiva, mantendo a conexão e o diálogo aberto? Agora sobre você. Quando você lembra de devolutivas e feedbacks que já recebeu, como você se sente? Esse é só um exercício, só algumas reflexões que podem ser muito úteis antes de você iniciar um processo de avaliação, feedback ou devolutiva. E nós sabemos que uma das formas de criar um ambiente seguro e com conexões reais na equipe é através da comunicação efetiva e de uma postura de liderança humanizada. Para isso, é muito importante envolver um olhar cuidadoso para a sua equipe e para você também. É muito mais sobre respeito às opiniões do que sobre concordar com tudo. É ter foco em resultado equilibrado com foco nas pessoas. E é entender que a criação de uma equipe saudável passa por deixar clara as responsabilidades de todos nesse processo. Essa é a gestão de desempenho que nós procuramos aqui. Se você quiser se aprofundar mais sobre os conteúdos de GD, dá uma olhadinha no Dom. Não esquece que você tem que estar conectado à VPN. E se você quiser acessar o Dom, vá pelo Workplace em serviços para o colaborador. Dom, utilize sempre a sua matrícula e senha de rede para acessar. GD é de todos e de todas. Faz parte da sua rotina, onde você é protagonista e constrói a sua história.